Tá? Bom Quem dia. acordou cedinho hoje, quase toda a gente, né? E pronto, já estou muito mais feliz agora, que eu acho que vai funcionar perfeitamente. Conseguem-me ouvir bem? Conseguem-me ver bem também, apesar desta luz aqui lateral? Está tudo certo? Boa. Boa. Gente, vamos orar, né? E dar início então à nossa aula. Pai Santo e amado, Senhor, nós glorificamos o Teu precioso nome esta manhã, Senhor. É uma honra podermos adentrar na Tua presença e partilhar, Senhor, estes conteúdos. Pai Santo, que apesar de académicos e até mesmo complicados, quando na verdade, Pai, nós clamamos para que se abra a inteligência, Senhor, para que se abra também a nossa mente, apesar do horário, Senhor, matinal, que às vezes é tão difícil a sair do sono, mas na verdade, ó Pai, nós clamamos assim como Tu és, ó Pai, que estejas a vivificar, estejas, Senhor, a energizar, por assim dizer, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração. Pai Santo, independentemente do conteúdo, sabemos que estaremos a falar de Ti. Pai Santo, e por isso eu clamo, ó Deus, para que fales Tu, Santo Espírito, às nossas vidas e aos nossos corações, trazendo a complexidade do reino, mas também a simplicidade de Cristo. E na verdade, Senhor, fazendo-nos entender um pouco mais, Senhor, acerca da Tua palavra, acerca da visão, acerca de tudo o que Tu és e tens, Senhor, neste campo teológico, que é, no fundo, um estudo de homens, contudo, inspirado por Ti. Por isso nós clamamos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, que seja como refrigério e restauro, mas também, ó Pai, que aguça a nossa curiosidade, Senhor, e encontrar altos padrões e altos patamares, Senhor, de conhecimento, de intimidade também contigo. Senhor, nós havemos de adentrar, Senhor, em novas fases, ó Pai, entendendo que é só o pronúncio, é só como que o crepúsculo para algo que virá de novo. Apesar de haver uma noite, há sempre um dia, e na realidade, ó Pai, no amanhecer, Senhor, nós te louvamos e glorificamos, assim como toda a tua criação te exalta. Pai Santo, nós te louvamos e te adoramos, ó Pai, clamando mais uma vez, Senhor, para que estejas em nós e nós em ti, para que em tudo quanto se fale seja segundo a tua vontade. Fala às nossas vidas e aos nossos corações, ministra-nos, ó Pai, por intermédio da tua palavra, nos fazendo adentrar ainda mais, não com superficialidade, mas com profundidade, ó Pai, nos desígnios do teu reino e nos desígnios daqueles a que chamaste povo de Israel, para que na verdade nós aprendamos com eles não só as suas vitórias, mas também com as suas derrotas, a fim de adquirirmos em tudo sabedoria e empenho e argumentação, Senhor, para em ti e para ti glorificar o teu maravilhoso nome. É assim que nós te adoramos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, a ver se eu consigo fazer tudo certo desta vez. Ok. Sim, permitir e tal. É isso. Então, nós estamos a entrar aqui na nossa sétima aula de teologia, ok? Esta é aquela teologia à grande, teologia à séria, carregada, pesada, ok? Mas que nos faz abrir vários parâmetros. Aquilo que eu estou a começar a dizer é que aquele que está apto ou que consegue aprender alguma coisa sobre as aulas de teologia que nós estamos a ter hoje, né, consegue fazer e desenvolver qualquer outra coisa. Por isso, depois destas aulas, se quiseres tirar um curso académico, fazer a faculdade, estás mais do que apto no que trata à linguagem e à preciosidade, ou melhor, à intelectualidade dos temas. Ok? Então, perante isso, hoje nós vamos entrar em algo que não é a minha especialidade, ok? Se eu disser que tenho algum tipo de especialidade, será falar sobre o pecado e o perdão de Cristo, mas nós vamos entrar hoje naquilo que são as línguas bíblicas. Aviso já que a aula de hoje não está completa, ela é bem pesada no que trata essa estruturação, mas, contudo, temos muito para falar e muito para desenvolver. Há duas línguas bíblicas que nós vamos identificar, uma que é o hebraico e outra que é o grego, né? Também alguns textos são escritos em aramaico e nós vamos ver isso. Ok, quero depois, no final da aula, vos mostrar dois dicionários que eu tenho em casa, um do Novo Testamento e outro apenas do Pentateuco, que são traduções literais, palavra a palavra, dessa mesma contextualização bíblica, ok? Que é tão essencial, ou que deve ser tão essencial para nós. Okay? Então, acreditamos que Deus revela-se por intermédio da sua palavra,
né? Portanto, quem lê a Bíblia tem muito a ganhar se souber tirar o máximo proveito possível das línguas em que ela foi escrita. As duas principais línguas da escritura, o grego e o hebraico, algumas poucas passagens escritas em aramaico, representam duas grandes famílias linguísticas, a família indo-europeia e a semítica, né? As suas características linguísticas contrastantes se combinaram para produzir uma revelação divina pela gradual e proposicional. Okay? Essa revelação caracteriza-se pela simplicidade, variedade e poder. A conexão entre a língua e o pensamento não é de modo algum imprecisa. A língua é um produto da reflexão da alma humana. Ela não é apenas um traje que o pensamento põe e tira a seu bel prazer, e sim o corpo do qual o pensamento é a alma. As línguas pelas quais Deus decretou que fosse transmitida a revelação divina tinham uma personalidade que as torna adequadas para o propósito. Nenhuma tradução pode substituir as línguas originais da Bíblia no que diz respeito à sua importância. Como veículo transmissor e perpetuador da revelação divina, essas línguas deveriam ser aprendidas não meramente sobre o aspecto externo, isto é, a sua gramática, o seu léxico, mas também sobre o seu aspecto interno, para que as peculiaridades de cada uma possam ser devidamente apreciadas. Né? Portanto, nós temos vários apoios referente a isso. Há uma Bíblia que eu tenho inclusivamente no meu telemóvel, não a tenho em papel, né? Que é a Bíblia Strong, ok? Que tanto o texto hebraico como o texto grego, né? Também é possível contextualizá-lo não propriamente palavra a palavra, e nós vamos perceber porquê, né? Principalmente no texto hebraico, por não ter artigos e ter ali umas conjunções um pouco diferentes, ok? Mas são auxiliadores que nos vão identificar o que aquela palavra revelaria naquela época e significaria naquela época. Se nós imaginarmos a complexidade do léxico mundial, do léxico das línguas, né, ou da interpretação de cada palavra, por exemplo, para nós, neve é neve, é aquela coisa branca que cai do céu a temperaturas baixas em flocos e que e que aparenta ser fofinha e que nem é tão fofinha quanto isso, a menos que ela tenha acabado de cair em grande proporção, né? Mas quando ela gela, ela tem outro aspecto, okay? Ela tem outra rigidez, tem outra fluidez. E, por exemplo, para os quimós, né? Eles têm 99 palavras, ou cerca de 99 palavras, para definir neve, ok? E para nós, neve é apenas uma. Portanto, muitas vezes, entrar na linguagem, entrar na cultura em que essa linguagem foi tirada, foi ganha, né? Faz-nos entender aquilo que está escrito por intermédio das palavras. Um, um exemplo que, que, é, que acaba por ser já tradicional referente a esse assunto e a importância da linguagem é sobre a imutabilidade de Deus. Deus é imutável, ok? Porém, a Bíblia diz que Deus, as traduções, aliás, dizem no Antigo Testamento que Deus se arrependeu. Em Gênesis 6, por exemplo, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Okay? E, na verdade, a tradução, isso implicaria, então, todo o envolvimento da imutabilidade de Deus. Como é que a Bíblia diz e contradiz? Deus não é filho do homem para que minta. Aliás, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, haveria contrariedade. E um dia, curiosamente, numa reunião nas casas, numa reunião familiar, alguém perguntou, Igor, mas a Bíblia, ela se contradiz. Eu, não, isso não é possível, porque ela é aceitável em todos os campos, ela não se pode contradizer. Eles disseram, então, como é que explica Gênesis 6? Seguramente, no meu espírito, senti da parte do espírito também que seria um problema de tradução, ok? E graças a Deus tinha acabado de adquirir esse dicionário do Pentateuco, essa tradução do Pentateuco palavra a palavra, ok? Do hebraico. E, na verdade, aquilo que refere sobre esse arrependimento, e Deus se arrependeu, e Deus entristeceu-se no seu coração. Então, quem fez a tradução fez
essa emoção, a revelação dessa emoção como um arrependimento e não como um entristecimento do coração. Okay? Mas, porém, no hebraico literal está e se entristeceu em seu coração ter feito o homem, porque a maldade do homem tinha se multiplicado. E nisto aparecem mais uma ou duas vezes a mesma contextualização. Okay? Por isso é tão importante nós conhecermos um pouco sobre as línguas originais, ou pelo menos as mais próximas, né? Porque passou tanto tempo que elas acabaram por mudar algumas coisas, mas não são assim tantas também. Nós vamos ver isso, mas é importante para nós podermos entender e não sermos enganados, por assim dizer, pelo príncipe ou pelo principado deste século, ou pela inteligência deste século, ok? Então, o hebraico, né? Começamos pelo princípio. Hoje não vamos conseguir falar ainda do grego, ainda vai faltar um pouco do hebraico, mas vamos por aí. Então, o termo, aliás, hebreu não é aplicado no Antigo Testamento, é a língua em que foi escrito, embora o Novo Testamento o faça, né? O Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, o hebreu refere-se ao indivíduo ou ao povo que usava a língua em questão. A língua propriamente dita era chamada de língua de Canaã. Em Isaías 19, 18, nós podemos observar isso. Ou a língua de Judá ainda, em Neemias 13, 24. Algumas versões modernas traduzem o termo de 2 de Reis 18, 26, 28 por língua dos judeus. A A21, que nós vamos trazer como uma das traduções para hoje, que é a tradução do século XXI, interpretada pelo catolicismo romano, okay? Por outras, por hebraico, como a NVI. Ok, então em 2 de Reis 18, 26, nós temos, então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebná, e Joá, e Rabsaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, aliás, desculpa, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está acima do muro. Okay? Portanto, havia ali uma língua que era comum aos povos daquela área, que era o siríaco, ok? Não o sírio, é o siríaco, ok? E eles queriam falar em judaico, né? E foram admoestados para não o fazerem, portanto, aqui para trazer o exemplo dessa mesma linguagem. Então, a origem e história. Na Idade Média era comum acreditar que o hebraico foi a língua primitiva da humanidade. Na América colonial, o hebraico era tido como a mãe de todas as línguas. Os estudos linguísticos mostraram que tal teoria era indefensável. Porém, eu tenho algo a trazer aqui. Eu pessoalmente creio que o hebraico ele foi dado a Deus desde o início. Ou seja, quando Abraão começou a desenvolver uma linguagem humana, Adão começou a desenvolver linguagem humana, já era o hebraico, ok? Pode ser um hebraico primordial, mas eu acredito que já era exatamente essa língua. Portanto, na época pré-diluviana, acredito que tenha sido essa língua a ser falada. Se é mais antiga ou não, trata-se aqui de um estudo meramente humano, né? Onde provavelmente depois da divisão dos filhos de Noé, okay, tenha-se adaptado ou realizado outro tipo de línguas. Bem, para falar a verdade, a distribuição das línguas ela vem na Torre de Babel, como nós conhecemos o texto, ok? E é aí que vem a multiplicidade de línguas. Contudo, eu creio, ao contrário desta afirmação, que apesar de ser histórica ou ser científica ou argumentativamente plausível, ok? Eu creio que de facto Abraão, por exemplo, né, conhecia um pouco a linguagem de Noé, que era também a linguagem até Adão, ok? Então é por aí. Só que aqui a argumentação tem a ver com a escrita e não propriamente com a língua falada.
Então é muito importante nós definirmos que há essas diferenças de facto, ok? Porém, dizer que é a mãe de todas as línguas é complicado porque muitas línguas nasceram na Torre de Babel, ok? Então, os estudos linguísticos mostraram que tal teoria era indefensável. Então, segundo os estudos linguísticos, provavelmente desprezando o evento da Torre de Babel, ok? Então, na verdade, o hebraico é um dos vários dialetos cananeus, assim como o fenício, o, o ugarítico e o moabita. Outros dialetos cananeus, como exemplo o amonita, também eram usados, mas não deixaram inscrições suficientes para análise académica. Tais dialetos estavam presentes na terra de Canaã antes da sua conquista pelos israelitas. Até cerca de 1974, os testemunhos mais antigos da língua cananeia tinham sido encontrados como registros de Ugarit e de Armana e montavam aos 14º e 15º séculos antes de Cristo. Algumas poucas palavras e expressões cananeias haviam aparecido em registros egípcios mais antigos, mas a origem da língua cananita, meu Deus, é difícil, é incerta. Entre 1974 e 1976, porém, a cerca de 17 mil tabuinhas foram desenterradas em Tel Mardik, antiga Ebla, no norte da Síria, com escritos numa língua semítica anteriormente desconhecida, como datam de 2400 a.C., talvez até antes. Muitos estudiosos acreditam que essa língua talvez seja o cananeu antigo, que deu origem ao hebraico, por volta de 1977, quando foram desenterradas mais de 1000 tabuinhas, apenas cerca de 100 escritas em Ebla tinham sido analisadas. Ok? Então, é algo que da história ainda se está a escrever um pouco a lápis, ok? Mas para podermos afirmar que existe e que está aí. Bem, as línguas mudam com o passar do tempo, ok? Basta pensarmos no português, por exemplo, neste caso vamos dar o exemplo do inglês. O inglês usado no tempo de Alfredo o Grande, nono século depois de Cristo, parece quase uma língua estrangeira para o falante inglês contemporâneo. Assim como também nós podemos pensar no latim, que é uma língua morta, uma língua extinta, né? E o que dizer então das línguas que se falavam na Península Ibérica antes do latim, ok? Então, embora o hebraico não seja exceção e essa regra geral, a exemplo de outras línguas semíticas, ele permaneceu admiravelmente estável ao longo de muitos anos. Poemas como o Cântico de Débora, de Juízes 5, tendem a preservar a forma mais antiga da língua. As mudanças que vieram posteriormente no decorrer da história da língua ficam evidentes pela presença de termos arcaicos, quase sempre preservados pela linguagem poética, e pelas diferenças generalizadas de estilo. Por exemplo, para um estudioso da linguística, os livros de Jó revelam claramente, ao livro de Jó, revela claramente um estilo mais arcaico do que o livro de Esther. Okay? Vários dialetos, então, do hebraico provavelmente coexistiram nos tempos bíblicos, variações de pronúncia, como é o caso da palavra shibolot, parecem ter-se desenvolvido durante o período de Juízes 12, 4 a 6, por exemplo. Algumas características da língua parecem indicar diferenças dialetais entre as regiões norte e sul daquele território. Um pouco à semelhança aqui do país, ou um pouco à semelhança também do Brasil. Cada estado tem mais ou menos o seu dialeto, aqui cada região tem a sua pronúncia. A Madeira e os Açores, por exemplo, tem a sua pronúncia. Há a pronúncia do norte, onde se troca facilmente os Bs pelos Vs, ok? E há depois a pronúncia do sul, onde é tudo marinhado, onde os As se misturam com os Es, ok? E a pronúncia é onde se fala também o gerúndio, coisa que aqui na Grande Lisboa não se fala, né? Tirando agora a introdução do gerúndio pelo, pela imigração brasileira, né? Que naturalmente fala muito mais o gerúndio e nós vamos tendo também a necessidade de comunicar e assim também falar algumas coisas em gerúndio. Mas no fundo há de facto a mudança e o amadurecimento
da língua consoante os tempos. Algumas palavras, por exemplo, que aqui no português de Portugal não existiam até aos retornados das Áfricas por causa da guerra colonial, como o bué, que acaba por ser calão, mas que já está introduzido como na língua portuguesa aqui, né? O bué que significa muito, enfim, e tantas outras expressões que acabam por ser adquiridas, tá? Aqui neste mapa, então, nós temos a distribuição dessas mesmas línguas, ou melhor, a região onde, que é Canaã, onde essas línguas foram desenvolvidas. Agora, o hebraico vem da família, ele pertence à família semítica de línguas usadas em todo o Sudoeste, do qual nós temos aqui, do qual faz parte o árabe, não é? O xadico, o omótico, o cuxitico, né? O berber e o semítico, ok? São as línguas afro-asiáticas, ok? Estão voltando usadas em todo o Sudoeste da Ásia, ok? As línguas semíticas eram faladas do mar Mediterrâneo às montanhas do leste do rio Eufrates e da Arménia, ao norte até à extremidade sul da Península Arábica. As línguas semíticas eram classificadas em meridionais, árabe e etíope, oriental, acádio, e do noroeste, aramaico siríaco e cananeu, né? Hebraico, ugarítico e moabita. Portanto, não sei se conseguem ver aí a ponta do rato. Portanto, é toda esta área falava exatamente, ok, estas línguas, tá? Aqui o Egito, enorme também, não é? Aqui o Nilo, né? Depois o Eufrates por aqui, ok? Então, toda esta área fala exatamente falava, né, essas línguas. Tá? Agora, o caráter. O hebraico, assim como outras línguas semíticas antigas, era mais dado à observação do que à reflexão. E aqui, então, é muito importante nós começarmos a perceber essas coisas, ok? Por isso, tantos exemplos sobre a natureza, né? Bem, então o hebraico, assim como outras línguas semíticas antigas, era mais dado à observação do que à reflexão. Por outros termos, as coisas são geralmente observadas de acordo com a sua aparência, enquanto fenómeno, e não analisadas em relação ao seu ser ou essência interior. Os efeitos são observados, mas não atrelados a uma série de causas. A vivacidade do hebraico e da sua simplicidade tornam difícil traduzi-lo plenamente. Trata-se de um idioma surpreendentemente conciso e direto. O Salmo 23, por exemplo, tem cerca de 55 palavras. A maior parte das traduções precisa do dobro disso para vertê-lo. As primeiras duas linhas, as barras que representam a divisão das palavras em hebraico, se apresentam da seguinte forma: o Senhor, barra, é meu pastor, né? Não preciso de nada, na versão a mensagem. E ainda há outra versão que, por exemplo, o senhor aqui vem de uma parte de intimidade, do pastoreio também, do contexto do pastoreio. Então, por isso, porque o pastor não é, entendeu, ele recebi a visão que é Deus que não nos falta, é a amizade e a intimidade de Deus que não nos falta. Então, quando nós declaramos um pouco deste verso nos nossos cultos, nós dizemos: o Senhor é meu pastor e nele e dele não terei falta. Okay? Não é nada me faltará, é o Senhor não me faltará. Não preciso de nada porque ele não me falta. Okay? Depois posso também falar um pouco sobre isso do Salmo 23 e contextualizar absolutamente todas essas coisas. Ok? Mas aqui no nosso estudo, tá? Veio o Salmo 23 como exemplo e aqui as divisões, né? Como sugere aqui o estudo. Portanto, são necessárias 9 palavras em português para traduzir 4 palavras em hebraico. O hebraico não usa expressões separadas e distintas a cada nuance de pensamento. Alguém disse que os semitas foram a pedreira de cujos grandes blocos de rocha os gregos apararam as arestas, poliram e encaixaram uns nos outros. Os primeiros nos deram a religião, os segundos a filosofia. O hebraico é uma língua pictórica em que o passado não é meramente descrito, mas pintado verbalmente
Ela não aparenta simplesmente uma paisagem e sim um panorama comovente, ok? Então o curso dos acontecimentos é revivido na mente do falante. Observe o uso frequente de eis, que é um hebraísmo que passou para o Novo Testamento. Expressões muito comuns como ele se levantou e partiu, abriu os lábios e disse, levantou os olhos e viu, e ergueu a voz e chorou, revelam a forma pictória do idioma. Né? Então, eles são muito ligados às imagens. Eu vou ver se eu consigo aqui encontrar. eh, porque eu não pus com essa conexão, mas acho que faz todo o sentido mostrar para vocês as comparações do alfabeto hebraico e como estão associados às coisas, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Hebraico simples e acho que vai ser difícil passar para vocês. Ok, vou voltar à nossa. Depois posso mostrar. Então, o curso dos acontecimentos é revivido assim da mente do falante, ou seja, ele traz as imagens e as imagens são palavras e as palavras revertem então a imagens, ok? Então, inúmeras expressões teológicas profundas encontradas no Antigo Testamento acham-se entrelaçadas à língua e à gramática hebraica. Até mesmo o nome Santíssimo de Deus, o Senhor, Jeová ou Javé, né? Muitos outros nomes de pessoas e de lugares do Antigo Testamento só poderão ser bem compreendidos se houver um bom conhecimento de hebraico. A palavra Yahvé, ela já é associada por nós, porque eles não têm consoantes nessa palavra, ou melhor, não têm vogais nessa palavra. Então, o nome Yahvé não se pronuncia propriamente, ou Jeová, não se pronuncia propriamente. É como um sopro ou como um folgo, né? Como um folgo de vida, ok? Então é muito, muito interessante pensado e visto dessa forma, ok? Porque a primeira coisa que um bebê faz quando o ar entra em seus pulmões é clamar o nome do Senhor com a sua respiração, Yahvé, e depois vem o choro, ok? Isto numa base mais poética do nascimento. Que tem a ver com tudo, com o som da voz ou com a verbalização. Ok? Então, no que trata à gramática, muitas figuras de linguagem e recursos de retórica do Antigo Testamento tornam-se mais compreensíveis se houver uma maior familiaridade com a estrutura do hebraico. Ok? Então, no que trata ao alfabeto e escrita, o alfabeto hebraico consiste em 22 consoantes. As vogais são representadas por sinais acrescentados posteriormente no decorrer da história do idioma. A origem do alfabeto é desconhecida, embora até as descobertas da ébula, os exemplos mais antigos do alfabeto cananeu tenham sido preservados do alfabeto cuneiforme ugarítica do 14º século a.C. Okay? Eu creio perfeitamente que Deus, ao escrever com o seu dedo os 10 mandamentos para que Moisés os levasse, ok, escreveu em aramaico, ok? Então, eu creio que quem passou a escrita e a linguagem para os descendentes de Abraão foi o próprio Deus. Tá? Então, alguns poucos vestígios de um alfabeto linear, não cuneiforme, aparecem de tempos em tempos nas escavações de Ugarit, em Ras Shamra, perto da Antioquia, sendo que os mais antigos datam possivelmente da era entre Abrão e Moisés. Os vestígios mais antigos de um alfabeto linear cananeu datam aproximadamente do período de Juízes, do século XIII a 11º a.C. O estilo antigo da escrita era geralmente chamado de um sistema de escrita fenício, predecessor do alfabeto grego e de outros alfabetos ocidentais. A escrita usada nas Bíblias hebraicas modernas, escrita em aramaica ou quadrada, entrou na moda depois do exílio, do sexto século a.C. O estilo antigo ainda era usado esporadicamente no começo da era cristã, em moedas e para escrever o nome de Deus, como se vê nos manuscritos do Mar Morto.
O hebraico sempre foi escrito da direita para a esquerda, ok? Há pouco disse que Deus ensinou a escrita, a escrita ao homem, ok? Em, Continua a acreditar no mesmo por inspiração do Espírito e sabedoria que Deus dá ao homem, ok? Não quer dizer que um anjo tenha chegado e feito, né, a desenvolverem uma escrita e ensiná-los a ler e escrever. Tá bom? Pronto. Esta é uma das tabuletas que foi, eh, que foi achada, né, aqui na Ugarit, ok? E que tem informações como colheitas do campo e coisas semelhantes a estas. Tá? Opa, não sei se andei demais. É isto. Ok. No que trata às consoantes, o alfabeto cananeu dos idiomas fenício e moabita tem 22 consoantes. A língua cananeia mais antiga que aparece no ugarítico, sim, tinha menos consoantes. O árabe moderno preserva algumas das consoantes do antigo cananeu encontradas no ugarítico, porém ausentes no hebraico. As letras cananeias antigas jamais foram usadas na escrita aramaica quadrada da Bíblia hebraica, no hebraico antigo ou na escrita fenícia. Ok? Então, nós temos aqui, este quadro apresenta os caracteres hebraicos seguidos do nome e do som aproximado que representam. Ok? Então, este N ao contrário é o Aleph, né? Que é o alfa também do grego. A seguir vem o Bet, ok? O Gimel, o Dalet, o Ri, o Vav, o Zahin, o Zain, okay, que são sons Vav, Zain, o Het, que é R, okay? Aqui a representação dos sons, né? O Bet tem o som de B ou de V, ok? Curiosamente, o português do Norte faz precisamente esta configuração. O Gimel, que significa G ou Gu, né? O Dalet, D. O Re é o H para nós, né? O Vav é o V, o Zahin é o Z, o Het é o R, né? O Tet é o T, o Yod é o Y, né? O Kaf, que representa este caractere aqui, é o K ou R também. Okay? Então nós já temos aqui um problema, que é o Et e o Kaf com o som muito, muito semelhante. Temos depois o Lamed, que é surdo, que é surdo, não se lê, né? Temos o Mem, que é o M, e como podem ver, não há vogais, só há consoantes, tá? O Samed, S, o Ahin nem se traduz, ok? São, né? O P, ou P ou F, curiosamente também em português também se pode confundir, são geralmente silenciosos. O tsad, que significa o TS, né? O kof, o Q, e o resh, o R. O sin, shin, tem o som de x, pronunciado com a parte posterior da língua próxima a shin, 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 ok? E o tau também representa aqui um T, ok? A forma usada apenas nos finais das palavras pode ser pronunciada de acordo com os pontos vocálicos associados. Portanto, a aula de hoje não é propriamente para nós aprendermos a falar o hebraico, mas é para percebermos a complexidade e a contextualização do hebraico, da língua, a fim de podermos pesquisar e procurar, né, teologicamente, melhor informação e nos cultivar um pouco melhor sempre que lemos as Escrituras, entendendo que existe toda esta complexidade dentro da Escritura, principalmente no que trata o hebraico ao Antigo Testamento. Tá? As vogais, vamos lá. As vogais originalmente na escrita consonantal hebraica, as vogais eram simplesmente subentendidas pelo autor ou pelo leitor. Baseado na tradição e no contexto, o leitor acrescentava as vogais conforme necessário, de modo parecido com o que acontece hoje com a linguagem usada na internet, né? Como, sei lá, o não, nós escrevemos só o N, né? Eu não escrevo muito bem na internet, mas há um exemplo
do português do Brasil, que é o beleza, né? Que escrevem BLZ, né? Então ali escondem as vogais e tantos outros exemplos então que acontece e é semelhante ao que hum, à escrita hebraica. Depois do início da era cristã, a dispersão final dos judeus e a destruição de Jerusalém, ou seja, a diáspora, contribuíram para que o hebraico se tornasse uma língua morta, já que não era mais falada em muitos lugares. A perda da pronúncia e da compreensão tradicionais que se tinha do idioma foi se tornando cada vez mais generalizada, o que levou os escribas judeus a sentirem necessidade de registrar permanentemente os sons das vogais. Ok? Então, a partir daí, uns anos depois então disto tudo acontecer, eles começaram a eternizar, por assim dizer, a língua, a fim de que tenha todas as vogais. Os primeiros sinais das vogais hebraicas foram criados por volta do quinto século depois de Cristo, ou seja, em 500 e qualquer coisa, 600, 400 e qualquer coisa, assim é que é, e foram aperfeiçoados nos séculos que se seguiram antes de serem permanentemente fixados. Pelo menos 3 sistemas diferentes de sinais vocálicos foram empregados em diferentes épocas e lugares. O texto usado atualmente representa o sistema formulado pelos escribas massoretas, que trabalhavam na cidade de Tiberiades. As combinações de pontos e traços representavam sons vocálicos extremamente breves ou semivogais. Nós falámos sobre isto. Não sei se vocês se lembram quando falámos dos textos bíblicos e as traduções, nós falámos exatamente destes escribas massoretas, né? que, que traduziram, ou melhor, que, que modernizaram, por assim dizer, a tradução com as vogais das escrituras do Antigo Testamento, ok? E também a traduziram para grego, tá? Quarto, a ligação. O hebraico junta muitas palavras que nas línguas ocidentais seriam escritas separadamente. Algumas preposições como be, que significa em, e para, que significa e que é como, né? São adicionadas como prefixos diretamente ao substantivo ou ao verbo por elas introduzidas, assim como o artigo definido a, que para nós é o, e a conjugação vá, que para nós é i. Sufixos são usados como pronomes para caracterizar tanto a relação do possessivo quanto acusativo. A mesma palavra pode ter simultaneamente um prefixo e um sufixo. Ok? Não, provavelmente quem fugisse da escola não se vai lembrar destas coisas, né? Das aulas de português, mas outros com certeza estarão a relembrar estes termos que é prefixo e sufixo e formação das palavras e etimologias das palavras. Ok? Então, no hebraico também existem. Tá? Então, substantivos. O hebraico não tem género neutro. Aqui é muito importante. Tá? O hebraico não tem género neutro. As coisas são masculinas ou femininas. Os objetivos inanimados podem ser masculino ou feminino, dependendo da formação ou do caráter da palavra. Geralmente, as ideias ou palavras abstratas que indicam um grupo são femininas. Os substantivos derivam de raízes e são formados de diversas maneiras, seja pela modificação da vogal, seja pelo acréscimo de prefixo ou sufixo à raiz. Diferentemente do grego e de muitas outras línguas ocidentais, os nomes compostos são raros no hebraico. O plural em hebraico é formado pelo acréscimo de him. Os substantivos masculinos, serafim, por exemplo, e querubim, e a mudança para o feminino é feita pela determinação ot. 3 terminações originais de casos indicando o nominativo, o genitivo e o acusativo desaparecem durante a evolução do hebraico. Para compensar a falta dessas terminações, o hebraico recorre a vários indicadores. Os objetos indiretos são indicados pela preposição para, que é le. Os objetos diretos pelo sinal objetivo et. A relação de genitivo é indicada colocando-se a palavra antes do genitivo do estado construto, ou forma abreviada. Né? Aqui é um pouco sobre, então, a formação das palavras do hebraico e podendo entender os radicais. Graças a Deus, o Strong, por exemplo, o dicionário Strong da Bíblia, ele já vem com todas essas definições e é um pouco
mais fácil de compreender, mas é importante nós sabermos que elas existem. Amém? Adjetivos. O hebraico é económico em adjetivos, né? Diz a Deus com a mão fechada. A expressão duplicidade de coração, que é TEB, na tradução ecuménica brasileira, e nós fazemos referência à tradução ecuménica brasileira porque a maior parte das Bíblias que chegam em português, tá, são traduzidas, não são traduzidas, são feitas, impressas no Brasil, e vêm com muitos termos com português do Brasil, ok? Mas vendo então aqui alguns deles, a duplicidade de coração, neste caso o coração fingido, segundo a versão A21, aparece no original hebraico da seguinte forma: um coração e um coração, de Salmos 12, 2. Ok? Pesos diferentes, por exemplo, na tradução A21, ou dois padrões para o mesmo peso da NVI. Okay? Equivale, na verdade, a uma pedra e uma pedra, Deuteronômio 25, 13. Descendência real, tá? Na A21, a família real, na NVI, é a semente do reino, em 2 de Reis 11, 1. Então, a duplicidade de coração, tá? Que é o coração fingido, aparece então na forma de coração e coração, ou seja, eles trazem um termo de comparação com a própria palavra da comparação, uma pedra e uma pedra, ok? E a semente do reino, que tem a ver com a prosperidade. Eu, por acaso, ouvia num outro dia alguém que dizia o seguinte, que em Gênesis 4, 5, se não estou em erro, acho que estou em erro, quando, quando Caim mata Abel, quando o Senhor vai falar com Caim, ele refere-se, e o sangue do teu irmão clama desde a terra. É o sangue de Abel que clama desde a terra. E ele e esse especialista, ele estava-se a referir que o sangue vinha no plural, tá? Trazendo então todas as representações do sangue ou dos sangues, né? Porque o sangue de facto representa a vida, ok? Deixa eu ver. O sangue de facto representa a vida, e o que é interessante pensar é que faz a distinção entre os dois sangues que existem no homem. O sangue vermelho, que é o sangue que é bombeado pelo coração, e o sangue que tem vida também, que é a sua descendência, né? o seu esperma, por assim dizer. Tá? Então, não somente nesse caso, o clamor do sangue de Abel era sobre a sua própria vida, mas também sobre a sua descendência. E é muito interessante que, se nós não soubermos hebraico, ok, nesse sentido ou nesse espectro, de investigar e de procurar e de saber que a formação das palavras é feita dessa forma, jamais entraríamos no entendimento que Caim não matou somente Abel, mas todas as gerações que adveriam de Abel, ok? Ainda que para nós seja lógico, mas essa informação traz um peso maior ao assassinato, ao assassínio, por assim dizer, de Abel. Tá? Então, os adjetivos hebraicos, isto é, os poucos que existem, não têm os graus comparativo e superlativo. Essa relação é indicada pela proposição do hebraico equivalente a de ou dentre. Melhor do que tu, em hebraico, é bom de ti. A serpente era mais astuta de todos os animais, era o mais astuto, aliás, de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Consta no original hebraico da seguinte forma: a serpente era astuta dentre todos os animais. Somente isso. O superlativo é representado por diversas construções diferentes. A ideia de algo muito profundo é expressa pela construção, profundo e profundo, ou seja, quando no hebraico se quer fazer referência à importância de algo, né, repete-se a mesma palavra ou a mesma coisa. Portanto, quando se quer revelar ou falar de algo que é muito profundo, diz-se profundo, profundo. Okay? O melhor cântico, por exemplo, é o cântico dos cânticos. Tá? E por isso o rei é o rei dos reis, que é rei e rei.
O mais santo, que é expresso pela forma tríplice, que é santo, 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 Isaías 6:3, ok? Que é, então, o mais santo. Então, para mais, repete 3 vezes. Para o melhor, não é para mais, desculpem, para o topo é impossível haver algo superior, são 3 vezes, né? Algo muito, muito bom é 2 vezes, ok? Com a profundidade e o cântico, tá? Mas, ora, são 6h51 e eu pensei que não ia ter matéria suficiente, afinal tem. Verbos. Os verbos em hebraico são formados por uma raiz constituída em geral por 3 letras radicais. Com base nessas raízes, as formas verbais são construídas mudando-se vogais ou acrescentando-se prefixos e sufixos, como mais ou menos o português. A partir das consoantes da raiz forma-se a espinha dorsal semântica da língua, o que lhe confere uma estabilidade de significado não vista nos idiomas ocidentais. As vogais são bastante flexíveis, o que dá ao hebraico uma grande elasticidade. Os verbos hebraicos não são empregados como uma definição precisa do tempo. Os tempos em hebraico, sobretudo na poesia, são determinados em grande medida pelo contexto. As duas formações de tempo existentes são o perfeito, que é a ação concluída, e o imperfeito, a ação não concluída. O imperfeito é ambíguo. Ele representa o modo indicativo, presente, passado e futuro, mas pode também representar o modo imperativo, sobre a ordem ou sobre uma solicitação, ou operativo ainda, que é o desejo ou vontade, ou o jussivo, aliás, que é a ordem mais branda. O tempo perfeito tem ainda um uso especial conhecido como o perfeito poético, em que a forma perfeita representa um evento futuro cuja realização é considerada de tal forma segura que é expressa no passado, não, que é expressa no passado, ok? Aí diz Isaías 5:13, tá? Então, portanto, os verbos são extremamente elásticos, mas não têm como que um tempo, ou seja, ou algo terminou ou algo continua, ok? É como ir andando. Ir andando significa que eu continuo andando. O crer, propriamente dito, né? O crer é eu seguir crendo, ok? Quando eu creio, é algo que finalizou e que passou a uma nova tarefa. Portanto, nesse suposto, acaba por ser muito mais simples. Agora, o presente, o passado e o futuro têm a ver com a função de ainda existe, ou seja, ainda estou fazendo, ok? Ou se algo parou, findou e não tem mais volta a dar, né? E é muito, muito interessante, tá? É muito interessante mesmo. O estilo do hebraico, não se trata dos hebraicos rabinos vestidos de preto com as suas tranças, tá? Mas o estilo hebraico tem como característica de uma qualidade pictórica, como já falámos. O vocabulário, a maior parte das raízes hebraicas expressava originalmente alguma ação física ou denotava algum objeto natural. Será que ainda vai dar? Ainda tem 12%. O verbo decidir significava inicialmente cortar, por exemplo. Ser verdadeiro era estar firmemente fixado. Estar certo era estar reto. Ser respeitável era ser pesado. Portanto, como eu sou pesado, sou muito respeitável. Óbvio que estou a brincar. Mas ser respeitável significa que é ser medido, ser pesado. Ok? Então, os termos abstratos são estranhos ao caráter hebraico. Por exemplo, o hebraico bíblico não tem nenhum termo específico para teologia, filosofia ou religião. Os conceitos intelectuais ou teológicos são expressos por termos concretos. A ideia abstrata do pecado é representada por expressões como errar o alvo, torto, rebelião ou transgressão, ou ainda atravessar. Coisas como a mente e o intelecto eram expressas por coração ou rins, a emoção e a compaixão por intestinos. Okay? Portanto, quando nós dizemos que nos dói a barriga, provavelmente podemos estar a ter emoções ou compaixões fortes. Ok? Isto, claro, no hebraico. O que não se define era a forma como eles diziam que algo vinha de dentro, vinha das suas entranhas, era uma compaixão, era algo que fazia que o deixava inquieto, ok?
Outros termos concretos em hebraico são chifre, por exemplo, para força ou vigor. Ossos para eu, né? Para definir o eu, e semente para definir descendência. As qualidades mentais são quase sempre expressas pela parte do corpo tida como uma manifestação concreta mais adequada. A força pode ser representada pelo braço ou a mão, a ira por narina, né? E, e, irou-se, né? Quer dizer que a respiração mudou, tinha o significado da narina, né? O desagrado por um semblante caído. Aliás, no Novo Testamento faz também referência a este tipo de verbalização. Falo, por exemplo, da história do jovem rico, que quando Jesus disse, então vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me, diz que o seu semblante caiu. Tem a ver com a expressão aramaica, exatamente de desagrado, de ter caído o semblante, caiu, né, a sua expressão, a sua face. Aceitação de algo bom que nós fizemos, né, é designado por radiante, e pensamento por cabeça. Ok? E é tudo isto muito, muito interessante. Alguns tradutores tentaram então representar de forma coerente um termo hebraico pela mesma palavra do idioma de chegada, mas isso resulta quase sempre em muitos problemas. Às vezes há um desacordo considerável entre a nuance exata do significado de um termo hebraico em determinada passagem. Com frequência, uma única raiz tem inúmeros significados, dependendo do uso e do contexto. A palavra abençoar pode significar amaldiçoar também. Saudar, favorecer, louvar. O termo para juízo também é usado para justiça, veredito, penalidade, ordenança, dever, costume, maneira. O termo força ou poder também significa exército, virtude, valor, coragem. Ok? Então, uma só palavra tem muitos significados. Ok? Outras ambiguidades decorrem também do facto de algumas consoantes hebraicas podem representar duas consoantes originais diferentes que aglutinaram no processo de evolução da língua. Portanto, duas raízes que parecem idênticas podem remontar a raízes distintas. No caso da língua portuguesa, pode-se comparar leve, de pouco peso, ou com leve, de quem carrega. Ok? Na sintase, eu acho que é o último, isso. A sintase hebraica é relativamente fácil. São poucas as conjugações subordinativas utilizadas, como aquelas de se, quando e porque. Ok? As orações são geralmente, quer dizer, as frases são geralmente coordenadas e recorrem à conjunção e. Ok? As traduções em português, vocês vão ver que e aquilo, e descendente, e descendente, ok? Então, não há muito o brilho da contextualização, não é o brilho da contextualização, é o brilho de tornar o texto bonito, né? Ele tem que ser prático, ok? Então, usam como conjunção para juntar as frases o e. As traduções em português da Bíblia, por exemplo, procuram em geral mostrar uma conexão lógica entre as sucessivas orações, muito embora isso não seja sempre claro. Em Gênesis 1, 2 e 3, 1, todos os 56 versículos, com exceção de 3, começam com I. Contudo, ahm, a Almeida século XXI, né, e a A21, por exemplo, essa tradução, traduz esse padrão de maneiras distintas. No capítulo 1, versículo 6 e no capítulo 1, versículo 28, então, no capítulo 2, versículo 1, assim, no capítulo 2, versículo 6, todavia, e no versículo 3, capítulo 1, ora. Okay? Então o seu estilo ganha vida pelo uso do discurso direto. A narrativa não afirma simplesmente tal e tal pessoa disse que, discurso indireto. Em vez disso, as partes falam por si mesmas, que é um discurso direto, né? Criando um frescor que permanece mesmo depois da leitura repetitiva. O hebraico é uma língua que valoriza as emoções, sendo que o sentimento muitas vezes sobrepuja ou projeta o pensamento. Ok? Amém? Eu sei que esta aula é pesada, as aulas sobre as línguas da Bíblia são um
um pouco chatas também, ok? Mas logo, da próxima aula que nós iremos falar sobre, iremos finalizar ainda aqui um pouco sobre Ahá, voltei. Estão aí? Estão aí todos? Então, falando sobre essas mesmas linguagens, elas são pesadas, é facto, mas eu queria compartilhar algo com vocês que eu tenho na minha biblioteca, a ver se eu consigo mudar aqui só a câmera, ok? Que é aqui, né? Aqui tenho um léxico analítico do hebraico e do caldaico, são aquelas duas línguas que nós falámos ali. Temos aqui também outro léxico, que é do aramaico e do Antigo Testamento, ok? São coisas bem complexas, que eu raramente uso, mas que dá... Tá sem É... imagem, pá. Oi? Tá sem imagem. Está sem imagem. Ah, perdi. Mas eu consigo ver aqui a minha imagem. Espera aí, vou tentar... Eu acho que tem que vir a minha senhora com o mega telemóvel dela. E agora? Está sem imagem ainda? Não, agora estou vendo. Então, como eu estava a dizer, está aqui o léxico analítico, ok? Tudo isto são dicionários, tá? Outro o léxico analítico, este do Novo Testamento do grego, este do Antigo Testamento, ok? E este aqui do hebraico e do caldaico, ok? É bem complexo no sentido de tradução, ok? Mas no fundo é de estudo de hebraico e de grego, tá? E aqui são as duas traduções que eu vos falava, não é? A tradução literal do hebraico para português, que é interlinear, okay, do Antigo Testamento, tá? Que é só do Pentateuco, aliás, está ali a dizer, ok? Depois desta edição existe também profetas maiores, profetas menores e históricos, ok? E daqui temos o Novo Testamento também do grego, é tudo literal. Eu vou abrir um destes para vocês perceberem, pode ser este, aqui é um comentário bíblico, para vocês perceberem a complexidade, tá? Isto é um pouco mais simples, como podem observar, por exemplo, temos as palavras escritas no original, no grego, né? No grego bíblico, tá? E depois temos, literalmente, por cada palavra, o seu significado, o que, de certa forma, nos dá uma literacia melhor referente, então, a essas mesmas coisas. Ok? E é isso. Amém? É a importância de Amém. conhecer o livro que nós estudamos e que para nós é a revelação da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai Santo e amado, Senhor, nós glorificamos o teu precioso nome. Obrigado por estes momentos, ó Pai, apesar de uma contextualização mais académica, Senhor, nós sabemos que trazes sempre refrigério, Pai. Fortifica os meus irmãos, Senhor, que estes momentos consagrados a Ti, ó Pai, estejam para edificação do corpo, para edificação deles também, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, estas aulas que estão a ser feitas com tanto sacrifício, ó Pai, estejam a trazer fruto
e na verdade esse fruto seja explanar, Senhor, e seja mostrar, ó Pai, que cada um tem a capacidade, Senhor, de também desenvolver coisas semelhantes a estas e nele ser desenvolvido. Que em nome do Senhor Jesus Cristo estes conteúdos permaneçam, ó Pai, para que na verdade haja um entendimento argumentativo, haja também uma capacitância, Senhor, não só na revelação da Escritura, mas em uma teologia cada vez mais sã, uma teologia cada vez mais fundamentada no Senhor, fundamentada na verdade, para não sermos, ó Pai, levados em qualquer sopro de doutrina, mas sermos sim, ó Pai, direcionados pelo Teu Espírito e pela Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos para que nos ensines ainda mais e para que possamos viver ainda com maior progressão, Senhor, todas estas coisas. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, entregamos este dia a Ti, Senhor. Obrigado pelo tempo, Senhor, pois entendo que nós oramos, Senhor, e que Tu trouxeste, ó Pai, dias bons, quando estava anunciado, Senhor, dias maus e ventosos e continuidade de tempestades. Pai Santo, da mesma forma, Senhor, nós oramos hoje, ó Pai, pelas margens do Tejo, na verdade que não hajam problemas com nenhum dos nossos irmãos, que ninguém tenha perdas avultadas, mas que seja um refrigério para os terrenos, um refrigério para os solos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nada se perca, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo e te entregamos todas estas coisas, louvando e te agradecendo, ó Pai, sabendo que nos ouves, sabendo que és connosco e que és por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acompanha cada um dos meus irmãos nas suas tarefas, ó Pai, que jamais algum deles se esqueça, mas permaneça em Ti todos os dias das suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, é isso. Glória a Deus. Nós orámos na sexta-feira para o vento acalmar e ele acalmou. Não sei se vocês perceberam isso. Vamos continuar em oração. A oração do justo pode muitos seus efeitos e Deus tem-nos abençoado grandemente com poder e autoridade. A nós, a toda a igreja, como é óbvio, porque creio que não fomos somente nós a fazer esse clamor. Amém? Um forte abraço a todos então. Vemo-nos no discipulado na quinta-feira. Está às 9 horas. É importantíssimo estarmos juntos e Deus preparará e está a preparar grandes coisas para nós. Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Até logo. Amém.